vou falar rapidinho quem somos, e Tá. aí depois a gente abre aí para a gente fazer as perguntas, para abrir esse papo com a galera. A gente tem um trabalho aí enquanto companhia, que é a Musa Companhia Teatral, que já está lá no Solar fazendo trabalho com teatro há 5 anos. Esses alunos, eles já fizeram, enfim, alguns espetáculos durante o ano, e alguns alunos aqui já viajaram para a Polônia e para a Eslováquia, representando a cultura brasileira Ó. no Brave Kids. A gente tem um filme que é O Príncipe Feliz, que foi gravado com uma parceria do Brasil com a Grécia, que foi o nosso diretor, né? Eu sou Sotiris Karamezines, ele é grego. Então foi feito uma parceria e foi feito esse filme falando um pouquinho do nosso trabalho dentro dessa comunidade no Rio de Janeiro. Esse filme já está com 7 prêmios, se eu não me engano, de melhor filme documentário. Ele só não chega no Brasil, mas na Europa ele está viajando esse ano, inclusive ele já está com 2 prêmios já no começo do ano na própria Grécia de melhor filme documentário. E esse ano também a gente foi convidado para participar com um grupo de extensão para apresentar no Teatro Nacional o espetáculo As Aves, que ia ser feita uma parceria com esse grupo de extensão com os alunos do Teatro Nacional da Grécia. Então, esse projeto está suspenso por enquanto, até a gente ver aí quando vai Como tu... voltar tudo ao normal. É. Pô, que E legal, cara. Então já tem um grupo. E essa galera toda que está aqui é uma galera fixa desse grupo, que participou desse. é, a maioria eu acho que começou com a gente já lá desde o início mesmo. Esse solar ele fica na comunidade Pavão Pavãozinho, ali no comecinho, né? Aí é uma instituição que já está, se eu não me engano, há 25 anos. E eles atendem 420 famílias, que também é desde os bebezinhos, aí desde acho que os 3 meses de idade, e a galera vai ficando até se formar no ensino médio. E eles têm um atendimento que vai além da escola, né? Ele tem uma assistência para a galera mais lá de cima, que é do campinho, do pavãozinho mesmo, a parte mais lá de cima, eles têm uma assistência que eles atendem muitas famílias ali de toda a comunidade. Tem assistência médica, dentista, e tem todo esse trabalho de educação. Dentro do Solar, nessas aulas né, que tem do grupo de extensão, tem várias disciplinas. Eles têm parcerias com Copacabana Palace, com tênis, com orquestra, aí tem sapateado, tem vários tipos de dança, né? Tem Uhum. judô, tem capoeira, tem a gente do teatro, enfim, eles têm muitas oficinas ali dentro. Então, as crianças, elas ficam 10 horas dentro da escola. Pô, É muito uma legal. escola incrível. Completona, né? Vamos começar. Você teve sempre uma veia artística, que começou com os desenhos, com pinturas, depois você foi despertando para esse lado musical, aí veio a atuação em televisão, cinema, teatro. Como cada área foi acontecendo na sua vida? Qual delas veio primeiro e, tipo assim, elas se complementam uma coisa com a outra? Cara, não sei. Não sei se a galera tá assistindo Dark, aquela série do Netflix agora. Eu acho que o meu interesse pelas áreas, ele acontece meio que no sistema meio atemporal mesmo. Porque o desenho foi uma coisa que veio lá no início, né? Depois realmente veio a música, aí eu dei um bom tempo com o desenho. Quando eu comecei a atuar, apesar da música estar sempre presente comigo, eu deixei de compor, de mexer com música, de brincar com esse elemento. E agora eu voltei a ele, eu sinto que esse tempo que eu passei distante dessas coisas, eles foram fundamentais para eu voltar com um interesse maior, com uma vontade maior de aprender, com uma outra cabeça. Então, acho que eu só fui dando espaço para as minhas vontades artísticas, que arte é qualquer coisa, né, cara? Você pode fazer um stop motion com um isqueiro, você pode brincar, você cuidar de alguém ou cuidar de si, é uma arte, tudo é muito arte, né? A questão é o que você está fazendo de coração mesmo. Você, no caso, o que né, fez você ter esse insight de entrar para esse caminho, então, do teatro, da atuação, da televisão, né, cinema? Que tinha, acho que teve uma coisa que começou mais com música, se eu não me engano aqui. Eu nunca imaginei ser ator. Eu tinha banda, eu era músico também, como eu nunca tinha imaginado ser músico,
né? Enfim, acho que foi uma cara de pau mesmo, de achar que aquilo, de gostar da brincadeira e me inteirar, sabe? Acho que é igual, sei lá, você botar alguém num campinho de futebol fazendo uma embaixadinha, alguém chega e fala, você joga bola? Você já está ali no campo de futebol, você já está fazendo embaixadinha. Por mais que você não tenha o título, alguém não tenha te reconhecido como, você pode se sentir ali. Talvez você tenha que ser a primeira pessoa a reconhecer isso em você. Então, em nenhum momento eu duvidei das possibilidades que eu poderia desenvolver, até porque não tinha ninguém me cobrando aquilo. Então, eu fui para a música, eu fui para o desenho, eu fui para. E até hoje eu não sei te dizer se eu sou realmente um desenhista, se eu sou um pintor, se eu sou um músico, se eu sou. Agora, artista, eu tenho certeza que eu sou, porque é só o que eu gosto de fazer. Você chegou a fazer teatro ou música antes já na escola, alguma coisa assim, ou não? Foi acontecendo já mais para frente? Não, tinha coisas, mas assim, bem pontuais, né? Na minha escola tinha assim, sei lá, um dia especial de apresentação para os pais, de Dia das Crianças, essas coisas. Entendi. Né? Que hoje eu entendo que era porque realmente tem muita demanda, né? Para você produzir todo esse teatrinho e tudo mais. Na minha época eu falei, por que que a gente não tem isso todo fim de semana? Toda semana não tem uma brincadeira dessa. Mas Desculpa. era assim, era raro, mas não era nem um espaço que incentivava tanto, mas ao mesmo tempo não era um espaço que tirava isso da minha realidade. E hoje em dia, como é a sua preparação, a construção das suas personagens? Elas são diferentes em cada área? Para cada personagem, você tem uma metodologia específica? Você segue alguma coisa diferente? Cara, hoje em dia eu tô numa vibe de seguir uma intuição mesmo, maluca, assim. Às vezes eu penso muito, né? Então, quando chega um personagem, eu fico pensando muito sobre aquele personagem, pensando. Mas eu não procuro nenhum método específico, não. Eu fico pensando e vou vendo o que que me bate de vontade naquele momento de trabalhar. Às vezes é ouvir um álbum, né? Quando eu estava fazendo o último personagem agora, teve um dia que eu falei, cara, eu preciso ficar aqui tocando piano, curtindo música e parecia uma vagabundagem da minha parte, né? De não estar estudando o personagem para o trabalho. E sim arrumando uma desculpa para tocar música. Mas a minha cabeça estava conectada no personagem. Então, durante aquele tempo do aprendizado da música, além de aprender música, eu consegui ir tirando lições que serviam como entendimentos do personagem. Aí normalmente eu vou para essa coisa de achar o som desse ambiente, de quem é esse cara, né? Que tipo de música que rege, ou que tipo de música tem uma chave, ou de letra, ou de harmonia, que gira uma chave em mim, que facilite eu chegar naquele lugar. E aí, quando eu sinto essa sensação de estar próximo do personagem, do que eu estou esperando, do que eu estou desenhando, do que eu estou construindo na minha cabeça, eu procuro marcar o corpo de alguma forma, assim. Ou dar uma palma, ou achar um gesto, alguma coisa que faça a memória corporal da gente guardar aquele estado também, não só a mental, né? Porque a memória que demora para esquentar quando a gente vai atuar é a do corpo. A cabeça está sempre pronta, a cabeça está, vamos embora. E o corpo é mais difícil, então eu sempre procuro um gesto, alguma coisa que é para o corpo ter essa lembrança rápida. A gente tem um trabalho que é em cima da música, né? Nossa metodologia ela é toda pautada na música. Também, né? Para criar esse ambiente, mas também a música interna de personagem, enfim, tem várias coisinhas aí, vários macetezinhos aí. Mas então é bacana a gente entender que, né, existem várias pessoas que usam dessa ferramenta para conseguir se descobrir neste personagem, neste local, né, nessa situação e tal. Então, eu acho que até para os alunos isso é bacana para eles saberem disso. E o desenho, ele te ajuda também de alguma forma a criar? Você já criou de repente algum personagem, algum ambiente, alguma ambientação através dos seus próprios desenhos? Não, não cheguei nesse ponto ainda. Não. Do desenho da falta. Acho que ainda pode ser que chegue, né? O último personagem que eu fiz, eu desenhei muito para ele, assim, pro set dele lá do Paulo. Eu fiz muitos desenhos. E foi legal, me senti à vontade, assim, fiquei feliz. Fiquei com um cagaço primeiro, que eu falei, pô, eu nunca botei meus desenhos para jogo, assim, né, para mostrar e enfim, fazer parte de um personagem.
Mas aí depois passou, eu falei, pô, maneiro. Então hoje, às vezes, eu até penso em rabiscar, mas é porque eu acho que é uma velocidade que não. Para o desenho demora, sabe? A música é mais rápido, a música você consegue mudar de vibe. O desenho, se você já se dedicou a transformar um detalhe ali, aí aquilo leva tempo. E aí, se você quiser mudar de onda, é difícil. É muito mais tempo mesmo, né? É. Falando de questões de velocidade, os tempos para você preparar um personagem, para você gravar, enfim, para você vivenciar esse personagem, eles são diferentes em cada área, né? Televisão é uma coisa, acredito eu, muito mais corrida. O cinema você tem já uma coisa mais tranquila. O teatro, então, né, tem todo esse tempo de meses de ensaio. Você tem alguma coisa que faz para, sei lá, o botão de liga e desliga para cada área, que você consiga alguma ferramenta, alguma coisa que você fala, não, isso aqui me ajuda para o teatro, isso para a televisão, isso para o cinema. Eu acho que o que sempre ajuda a gente é romper as expectativas. Então, você tem sempre que entender em qual área você está. Né? O teatro, você rapidamente cria esse botão de liga e desliga, porque quando você entra para jogar, você vê que se você não tiver ali, não vai funcionar, você vai sair frustrado, a plateia não vai entender o que você quis dizer. E, ao contrário, se você está totalmente ali, está sabendo que jogo que você está fazendo, que uma sessão de teatro é isso, né? Você fazer algo que funcione com a plateia, que devolve e faz funcionar em você, e você fica nesse ping-pong o tempo todo. Então, para curtir esse jogo, você acaba inconscientemente criando um liga e desliga, né? De você ter o texto na cabeça, ter a história e aí depois ficar brincando com as velocidades, com as intenções, né? Num dia que está um pouco mais, a plateia está um pouco mais fria, você conseguir, sem transformar a história, transformar a vibe daquilo, para trazer aquela plateia para funcionar junto. Então é um jogo muito mecânico ali. A TV, você não sabe o que vai ser. É um personagem que eles só te dão os três primeiros degraus, né? E depois não se sabe se você vai engravidar alguém, se você vai morrer, se você vai matar, se você vai ser bandido. Você tem que estar muito aberto para esse jogo, mas de alguma forma é parecido com o jogo do teatro, porque você faz uma pré-preparação, né? A gente grava, sei lá, 20 e poucos capítulos, né? Os primeiros até sair. Quando a novela estreia, normalmente tem isso, uns 20 e poucos de frente, 30 capítulos de frente. Então, até esses 30, você teve que fazer tudo sem ter como um cinema, né? Como alguém que vai lá e grava uma história do início ao fim e você não sabe o que vai ser daquilo. Então é quase que esses 30 capítulos é cinema e depois é meio teatro, porque você depende do que o público achou, mas você também tem uma liberdade para testar coisas, né? Eu uso muito novela assim para testar uma coisa que, pô, se ficar legal, fica. Tem coisas que eu boto no personagem, aparece numa cena e na outra eu já vi que não funcionou, eu já tiro. Mas que coisas agora? Fiquei curiosa. Agora, curiosidade de Sheila. Que coisas que você testa? Coisas assim, de repente, por exemplo, o Pedro em Além do Tempo era um personagem que passava duas vidas, né? Vivia os karmas. A novela começava num tempo remoto, lá em 1800 e pouco, e depois vinha para cá. E falava dessa coisa espírita, do karma. Então eu fiquei pensando, eu falei, cara, de repente eu podia fazer um tique nervoso, alguma coisa, que ele levasse de uma vida para outra. E isso não estava lá no texto. Eu falei, bom, vou experimentar. E aí eu fui indo aos pouquinhos, fui botando um tique aqui, outro ali. E aí eu vi que estava deixando as pessoas meio confusas. Tinha alguns amigos que falaram, cara, você tá com um tique esquisito. Eu falei, não, mas é isso mesmo. E foi rolando, sabe? Mas assim, por exemplo, eu tentei um tique de braço, uma coisa que eu vi que não funcionava na tela, porque não dava o detalhe da mão o tempo todo. Né? Tava tudo mais no rosto. Então eu mudei essa da mão para o rosto durante o processo e fui nessa brincadeira. E você tem essa liberdade com os diretores, tanto de teatro, TV e cinema, para criar e eles depois irem lapidando isso, ou eles chegam e te dão esses personagens mais construídos? Olha, comigo nunca aconteceu de eu ter nenhum tipo de reclamação. Eu costumo dar muito pitaco, eu costumo ser muito entrão, porque eu gosto de criar, é meu prazer mesmo
De artista é brincar de construir aquilo, de botar detalhe, enfim, de ficar enfeitando. Mas eu sempre, assim, sempre procurei entender todas as regras primeiro, porque o que não for aquelas regras ali é a minha liberdade. E isso, assim, eu acho que é primordial. A gente tem que, para qualquer trabalho, a gente tem que chegar ciente dessa liberdade, sabendo que ela existe. Não digam para você que não existe. Existe, você tem que ter essa liberdade. Agora, qual é o tamanho dela, né? E como é que você vai conseguir inserir ela no trabalho, aí são outros 500. Vamos entrar aí no Cazuza. De 2013 a 2015, você interpretou o Cazuza. Você recebeu alguns prêmios de melhor ator, como o Prêmio da Arte Qualidade Brasil, o Prêmio Sans Gran Rio, o Prêmio Bibi Ferreira, além de outras indicações. A Júlia, a nossa aluna aí, ela vai começar fazendo perguntas sobre este espetáculo. Sim, senhora. Vamos Vamos lá. lá, Julinha. Ah, oi, tudo bom? Eu sou a Júlia. Eu vou ler a minha pergunta aqui no papel, tá? Porque eu tô um pouco nervosa. Tudo bem. Enfim, é, Calminha. então, é, eu tenho 17 anos e eu faço o teatro no Solar, e no Musa há 3 anos. Eu queria saber como foi a preparação para o personagem no musical do Cazuza. Eu também queria saber se você teve contato com os familiares e amigos dele para aprofundar o personagem. Eu fiz essa pergunta porque o Cazuza é um personagem, uma pessoa real, né? E ele tinha muitos fãs. E para mim a maior dificuldade de interpretar uma pessoa real é fazer o telespectador olhar e sentir o personagem você mesmo. E aí eu queria saber como que foi tudo. Cara, foi louco porque eu me dei conta disso que você está falando depois de ter aceitado. Ai, meu Deus. Na real, eu pensei assim, que eu estava. Apareceu o Cazuza, né? Bom, respondendo essa pergunta, o que eu me preparei para o teste foi. O João Fonseca já tinha me dirigido no Rock in Rio musical. Então a gente já tinha um laço de amizade. E aí ele me ligou e falou: Ó, eu tô abrindo teste para Cazuza. Eu falei: pô, maneiro, boa sorte, arrebenta. Tal. Ele falou: não, eu queria que você fizesse. Eu falei: mas cara, não tem nada a ver com Cazuza, eu não sei. E aí ele falou: não, cara, vai que eu acho que vai ser bom. Eu falei: bom, tá. E aí são essas coisas que a gente fala, né? De como é que a gente lida com esse trabalho e tal. Eu fui muito mais numa do tipo assim, não vou dar um furo com meu amigo que me chamou para um teste, porque vai que ele me chama para um outro personagem que dê para eu fazer e eu, né, não perca a chance de aceitar. Eu fui muito nessa. E aí quando eu cheguei lá, eu pipodei de cara com a Lucinha, com o João lá, o João Araújo, pai do Cazuza, que estava vivo ainda. Aí eu falei, meu Deus do céu, a mãe do cara tá aqui, o pai do cara tá aqui, eu tenho que fazer alguma coisa interessante, porque também né, não posso, enfim, chegar aqui e tratar isso só como um teste. Eu estou diante da mãe dele. E aí eu rapidamente pensei no que eu poderia ter feito, porque no dia anterior chegou o texto e era uma cena pesadíssima da AIDS que já não estava muito decorada na minha cabeça. Aí tinha uns outros 2 textos menorzinhos e tinha muita gente perfeitamente Cazuza para o teste. Aí eu falei, eu vou ter que tocar a barriga. É a minha única chance, é fazer, acho que o estado de espírito dele. E aí eu entrei e falei pro João, falei, ó, não fiz essa cena não da AIDS, que é papo brabo demais, não curti e tal. E aí, pô, beijei Lucinha e falei com todo mundo e cantei. E fui meio Cazuza, assim, no que eu acreditava que fosse. E aí saí, mandei uma mensagem para ele e falei, João, perdão. Era a única chance que eu tive de fazer alguma coisa que fosse interessante, era essa. E aí ele falou, eu acho que colou. Aí depois é que eu fui me dar conta realmente do tipo do tom de voz que tinha uma certa proximidade mesmo cantando. Fui me dar conta do quanto eu seria capaz de fazer aquilo, porque aí quando eu aceitei eu falei, meu Deus, eu vou fazer o Cazuza, mas ao mesmo tempo meu Deus, eu vou fazer o Cazuza. Isso pode ser um maior tiro no pé da história, porque se ficar ruim, acabou o jogo, acabou a brincadeira. Mas é isso, muitas vezes a gente deixa de pegar um trabalho
porque a gente tem uma mania muito grande de se apegar no que a gente gosta e de se pautar no que a gente gosta, no nosso gosto pessoal. Tipo, esse é o trabalho que eu gosto e esse é o trabalho que eu não gosto. E muitas vezes a gente não é o que a gente gosta, a gente é o que a gente é, né? E ainda bem que o João estava ali e viu algo em mim que eu seria capaz de fazer, mesmo não sendo algo que eu tinha não gosto nesse caso, né? Mas que eu achava que eu não tinha capacidade para realizar. Eu acho que é isso. Obrigada. De nada, estamos aí. Então, no caso, depois, quando você, né, passou no teste, fez o personagem, você tentou pegar mais essa essência do Cazuza, ou você tentou, né, para criar o seu próprio Cazuza, ou você tentou fazer meio que uma cópia semelhante do que seria o Cazuza impresso para mídia, enfim, para pessoa comum? Não, e foi tudo meio misturado. Eu comecei a ouvir muito as músicas dele, comecei a tentar brincar com a coisa da língua presa, da fonética, e aí a Lucinha já estava acompanhando os ensaios com a gente, então ela já estava sempre com uma história, com uma coisa para dizer, ou ela falava assim, isso aí que você fez, Cazuza fazia muito. Então eu ficava brincando dessa pescaria, de entender pontos semelhantes para ir construindo aos poucos. Nesse caso, eu dei muita sorte da. Lembrei, eu esqueci de responder uma parte para ela, que é isso. Nesse caso, eu dei muita sorte porque a gente estreou no Rio e o Cazuza era carioca, então muitos dos amigos do Cazuza, já na primeira semana, já estavam lá. Então, todo final de espetáculo, eu tinha alguma dica de algum amigo. Eles já chegavam contando história, já pessoal, ou alguma coisa de um trejeito, ou de uma cena da peça que eles lembravam como é que era na vida e falavam, pô, naquele dia o Cazuza fez isso, isso, isso. Então, eu fui juntando, assim, ao longo desses 2 anos, muita coisa para construir o que ficou mesmo. E essa questão da língua presa, eu acho que tiveram várias perguntas aqui sobre questão de voz. Essa questão da língua presa, você teve algum trabalho, algum acompanhamento com fono ou não? Você foi por aquilo que você acreditava, por imitação, por, sei lá, pelo seu jeito de fazer essa língua presa? Não, foi comigo mesmo. Eu lembro que na época eu estava indo muito para São Paulo, aí eu ia para São Paulo de carro, então eu ficava escutando durante a viagem os discos dele, tentando cantar junto, entendendo que fonema era esse, né, que ele prendia. E era o Cícero, sucesso, era sorte, era tudo meio era no C, às vezes no S, tinha S que não tinha momentos que ele não tinha língua presa. Tá vendo, gente? Pesquisa do próprio ator, tá, gente? Era onda de Vamos brincar parar com de ser o cômodos. tom, né? Que eu vi que o tom dele era sempre um pouco mais alto que o meu. Então ele ficava o tempo todo flutuando, mais no nariz, mais anasalado, mais em cima. E aí ficava assim, pirando em casa. E no seu ponto de vista, quais são as maiores diferenças entre a criação de um espetáculo teatral para um espetáculo musical? Não sei. Eu fiz 3, no teatro eu fiz 4 espetáculos musicais e só um não musical. Ah, E foi uma peça que eu fiz ano passado com o Telmo Fernandes, com o Omar Menezes, uma peça do Silvinho Guindani, que era uma peça também super curta, assim, que ele escreveu uma relação de 3 irmãos durante uma partilha, né? O pai falecia, um pai distante. E aí, então, a minha experiência é muito curta para poder dar algum pitaco nessa área aí. foi esse espetáculo que foi para Angola, né? Foi. Foi bem legal. E, desculpa, Não foi isso, foi bem legal. algum desses personagens que você já viveu, tanto televisão, cinema, teatro, ele foi impactante para você no ponto de vista de fazer você refletir sobre alguma atitude sua e querer mudá-la? Todos. Todos eles. Porque a gente tem na cabeça uma fórmula que ela é errada, né? A gente fala, o artista vai lá, ganha para fazer um personagem e tal, e depois ele deixa de ser o personagem, e aí vai ser outro personagem. Só que você passou, a sua vida não deu um stop ali, você fez o personagem e voltou. Você passou um ano fazendo uma novela e vivendo aquela vida. Então,
mesmo que ela não seja sua, ela te modificou de alguma forma, né? E você também modificou um pouco, você misturou, fez uma simbiose meio que ali com aquela história. Então não dá para dizer que eu não fui também os personagens que eu passei e que eu não carrego nada deles. Eu carrego muito, tanto que hoje eu já nem sei mais o que eu carrego de quem. Uma Mas todo simbiose. personagem que eu pego, eu sempre tento achar lógicas e encaixar coisas que estão acontecendo comigo, sabe? Ou que eu queira mudar, ou que eu concorde com o personagem, mas não concordo ainda na vida. Né? Muitas vezes é assim, a gente já entendeu que a gente está errado, já sabe onde mudar, o personagem já mudou e você não. Então, muitas vezes eu dou esse corre atrás também. Hoje em dia, a gente tem muitos atores se posicionando, sendo ativistas de determinadas causas. E o público, muitas vezes, acaba seguindo esses exemplos desses ídolos, né? Como você vê esse engajamento? Você acha que um artista deve manifestar suas opiniões assim, levantando bandeiras abertamente? Acho que tudo que seja feito de uma maneira genuína, eu acho muito honesto, muito válido, muito transformador. Eu acho assim que tem grandes sacadas. Eu acho que os erros também. Hoje em dia, acho que o mais problemático não é nem os acertos, né? Porque essa coisa da gente falar sobre a causa e tal, isso tudo está acertado. A gente tem que rever como é que a gente está lidando é com o erro dos outros, porque é onde está rolando a pedrada, né? Onde está rolando uma não tolerância, assim. Acho que enquanto a gente estiver acertando, tudo é louvável. Acho que tem que abrir mesmo, tem que falar mesmo, a gente tem que dizer, abrir arte para o lugar do sentido. E se essa manifestação de entendimento ou de militância, seja ela qual for artística, melhor ainda, né? Porque eu acho que a arte ela tem esse poder de educação muito mais muito mais direto, muito mais funcional do que a palavra, do que a imposição. Então, acho que muitas vezes você vendo um filme, você entende muito mais da questão que está sendo militada do que o panfleto em si. Com certeza. E qual obra de arte, qual obra teatral, no caso, você tem vontade de montar se tivesse todos os recursos disponíveis? E qual personagem você escolheria? Cara, isso é difícil, né? Começar que a gente já não tem nem tanto recurso que a gente fica pensando quais seriam todos os recursos Pois disponíveis. é. Tá. Mas não tem, na cabeça não tem, não. Você com certeza ia querer criar alguma coisa. Eu acho que com Você certeza. escreve também? Não, eu escrevo. Às vezes eu escrevo coisas. Mas acho que eu gostaria de criar ou reinventar alguma coisa que já fosse criada, fazer um remake de algo, não sei. Não tenho assim em mente, não. Mas a partir de agora eu pensarei. Em 2017, você atuou na novela Força do Querer, interpretando o Rubinho. Sobre esse personagem, a Vitória Augusta tem algumas perguntas aí para você. Diga. Oi, E aí, Vitória? oi, eu tenho 13 anos, sou Vitória Augusta. E aí? Então, todos nós sabemos, né, que você fez um personagem de um traficante. E eu queria te perguntar se você teve alguma dificuldade com as gírias do seu personagem, se você visitou comunidades, falou com moradores, ou até mesmo assistiu documentários, por exemplo, Cidade de Deus, né, que o Leandro Firmino, ele é meu primo de consideração, fez Ah, José Pequeno. E se você pesquisou assim sobre o personagem dele, esse debate assim, de traficante, que ele chegava lá, vamos tomar a boca do Dadinho, a boca do Laranjinha, que não sei o quê. Ou até mesmo o Jonathan Azevedo, né? O seu parceiro que fez, o Sabiá, o famoso rei das gírias, que falava pia, brota, que não sei o quê. Se ele te ajudou, né, nesse dilema das gírias. cara, olha, eu não tive muita dificuldade, não. Eu não cheguei a visitar tanta comunidade. A gente visitou mais a Tavares mesmo, né? Porque a gente gravou quase tudo lá. Mas eu sempre morei ali entre Vila Isabel, Grajaú, Tijuca, a vida inteira. Então, eu sempre tive o contato ali, Zona Norte, com essa gíria, que vem muito da Zona Norte, né?
Mas se você parar para pensar, e aí o que acontece? Eu não sabia para onde esse personagem ia, o que, que ele ia ser. Eu sabia que ele ia ser um traficante, mas que traficante era esse a gente não sabia ainda. Se ele era um traficante, né, de pastinha e paletó, um traficante de alta classe, se ele era um traficante, né, do morro, que traficante era esse? Então, como eu não sabia isso, novela, as coisas vão acontecendo. E aí chegou o Negueba, o Jonathan. E o Jonathan, ele mete muita gíria. E ele é um cara muito bom nisso, né, cara? Ele é um cara que ele domina o espaço. Ele chega assim, ele já deu a vibe toda do que tem que ser. Se você for ver as cenas, eu quase não falo as gírias. Dificilmente eu falo uma gíria ali. Eu falo as gírias mais do que são da minha época de Zona Norte, que eu me lembrava. Ele que botava as gírias. Ficava, se você vai ver esse equilíbrio. Ele sempre que vinha com esse lado todo, e eu estava sempre mais caladão, falava uma coisa ali, outra. Então era muito mais dele. Ficou no inconsciente essa coisa de que a gente trocava gíria, mas não é muito não, é mais dele mesmo. Sim, eu percebi isso, verdade. Mas ele me ajudou muito, cara. A gente brincava muito, a gente ria muito. Nossa, a gente inventou muita coisa um pro outro ali. Também nessa questão de voz desse personagem da Força do Querer, a Érica. Gostaria de te fazer uma pergunta. Diga aí, Érica. E meu nome é Érica, eu tenho 18 anos, eu faço teatro há 10 e com música eu faço há 4. Eu tenho uma curiosidade na questão de voz do seu trabalho, porque no teatro, às vezes, a gente acaba fazendo mais de um personagem para o espetáculo. E acredito que se a gente conseguisse ter o domínio da criação de vozes diferentes, poderia ajudar nessa composição. E aí, na novela Segundo o Sol, você fez um baiano com um sotaque bastante forte, né, presente. E na novela Você do Querer, você faz um carioca que ao longo do tempo, como a Vera Augusta falou, adere vários tipos de gírias que a gente costuma falar. E eu queria saber como você faz para deixar esses sotaques tão naturais, se tem algum treinamento ou tática. Não, acho que é você ser chato mesmo. É você gostar exaustivamente de brincar disso. Eu, por exemplo, eu e Fabiola, a gente é muito boboca nesse sentido. A gente pegava o sotaque aqui de baiano, a gente passava o dia inteiro falando baianês. O dia inteiro. Era um provocando o outro. Porque era gostoso brincar, um sotaque legal de falar. A gente tem, sim, sempre muito acompanhamento, né? Toda vez que vai ter uma novela, nesse a gente teve a Iris, que acompanhou a gente com sotaque, trazia muita coisa. Mas eu acho que é mais isso, é meio que uma cara de pau para você fazer. E teve uma época que eu fiz um curso de dublagem com o Alexandre Moreno, que ele faz bastante coisa de dublagem, é um cara bem legal. E eu tinha essa curiosidade de querer brincar com a voz, modular a voz para mudar em personagem e tal. E ele falou que a voz, ela não é o primeiro passo, não é modular a voz. Você acha o personagem, acha todo aquele processo e a voz, naturalmente, ela vai indo para algum lugar. Depois que você vê que ela saiu da tua, é que você começa a brincar com algumas coisas. Eu sempre fui um péssimo exemplo para a voz. Eu sempre fumei muito, nunca cuidei da voz, sempre tomei gelado pra caramba. Café também quente, então não tive esse cuidado. Não, não acho que eu tenha agido certo, porque hoje em dia tem muita coisa que eu já não alcanço mais, que eu acho que eu perdi. Mas, por outro lado, eu ganhei muita coisa também com esse outro entendimento. Eu acho que o que mais atrapalha a voz é o estresse. O que mais ajuda a voz é o relaxamento. Né? Porque voz é músculo. Se você está estressado, está retesado, já era. É um básico. É você fazer o que te relaxa para a voz rolar bem. Obrigada. De nada, parabéns. É engraçado você falar isso, né? Porque a maioria das coisas aqui tiveram vários alunos falando exatamente sobre isso, sobre questões suas de voz, tanto do Cazuza, né? Que foi essa questão que ficou muito marcante, que foi a questão da voz. Aí a questão do baiano, do sotaque do baiano, a questão do sotaque carioca, né, das gírias, essas coisas todas. Acho que elas pegaram essa outra essência mesmo, né, dessa questão de voz, por mais que você ache que isso foi sempre um problema. Eu sempre fui uma criança meio papagaio. A televisão ficava em casa ligada e eu ficava imitando tudo, sabe? Entrava um comercial, eu já sabia o comercial, eu queria fazer igualzinho. Então,
talvez tenha vindo daí, uma coisa mais de criança mesmo, de gostar de brincar disso. Bom, vamos lá. A Globo fez a refilmagem em formato de série do primeiro longa do Domingos de Oliveira, Todas as Mulheres do Mundo, de 1966, com Paulo José e Leila Diniz. Como é fazer parte de uma obra do Domingos e qual a relevância de falar de um tema desses no momento como a gente está agora? Olha, não é necessariamente uma obra do Domingos, porque, infelizmente, a gente precisava de um carimbo dele. É uma adaptação, né? Do Jorge e da Janaína. Mas, de qualquer maneira, assim, é uma obra que eu acho que, se ele tivesse aqui, obviamente, ele estaria carimbando embaixo e seria, de alguma forma, dele. Mas foi inspirada no... Foi adaptado. Foi adaptado. Foi adaptado. O primeiro episódio, ele é assim, na verdade, foi uma homenagem ao Domingos, onde pegaram 12 trabalhos dele e organizaram essas 12 histórias para acontecerem com um cara só, né? Para virar meio que um multiverso das obras do Domingos. Então foi difícil juntar todas essas histórias aí. Mas foi muito legal, porque eu conheci muita coisa do Domingos fazendo esse trabalho. Eu não tinha muita... Já tinha assistido coisas dele, já tinha visto muita coisa, mas não era o suficiente para o que eu tinha que fazer. Então fui atrás de Domingos, conheci o Paulo José, sabe? Visitei ele, foi uma barato, a gente viu o filme junto, aprendi muita coisa ali com ele. Todas as pessoas que fizeram parte do trabalho, de certa forma, já tinham trabalhado com Domingos, então todo mundo trouxe. Parecia que eu estava sendo dirigido por alguém que não podia, que estava quarentenado, sabe? Todo mundo conhecia, todo mundo tinha história e eu nunca ia conseguir chegar até ele. E eu acho que foi relevante porque tá difícil achar a história falando de afeto, né, de amor, de amizade, enfim. Independente do... Acho que a questão da relação, né, mulher, homem e tudo que está ali na série, ela é exatamente isso. Ela é uma adaptação de um texto de 60 e pouco, onde a gente está passando por momentos muito parecidos, inclusive, com aquela época, mas é um new aquela época antiga, né? E agora são novas questões também. Então, acho que a série faz esse papel de apresentar, né, possibilidades masculinas e femininas e de relacionamentos que condiz com que muita gente aceita e renega hoje em dia. Mas acho que o fundamental é falar de afeto, porque é uma série que não sobra ódio para lugar nenhum, nem é falado disso. Acho que nesse ponto é fundamental hoje em dia a gente dar valor ao que vier com essa temática. Com certeza. Samira, você está aí? Oi. Está. Fala, Samira. Oi, boa tarde. Meu nome é Samira, eu tenho 17 anos. Faz 13 anos que eu faço aula de teatro com Musa. 13 não, 3. Eu queria saber, para você, porque assim, minha relação com o teatro não é muito sólida, né? E eu ainda não sei como vai ser daqui para frente. Eu ainda quero estar tendo contato com o teatro. E eu queria saber para você como é que foi, quando foi que você decidiu que queria viver dessa arte e qual é a sua visão do mercado, considerando a situação. Olha, a minha decisão não foi uma decisão. Viver, assim, que eu ia sobreviver de arte, eu tinha certeza, porque é a única coisa que eu consigo admitir que eu faça razoavelmente bem, e que chama minha atenção é a arte. Acho que outras coisas eu teria que estudar muito para conseguir chegar. Então eu sempre achei que ia ser assim. A atuação é que caiu no meu colo, na verdade, que eu era músico, fui fazer um teste para uma peça do Oswaldo Montenegro e ele me botou para atuar. E a coisa foi acontecendo, não foi algo que eu procurei. Agora, em relação ao futuro, eu não sei, cara. Eu tô que nem todo mundo. Cada dia eu tenho uma opinião diferente. A gente está num lugar maluco, assim, mas eu acho que para todo mundo que lida com arte, não que trabalha com arte, porque trabalhar tá difícil, mas
lidar, que eu acho que é a grande pergunta, né? Por mais que se a sua história for essa, for dar certo, que bom, mas se ela for dar errado, entre aspas, o que é esse dar errado? Qual o tamanho que a arte vai continuar tendo na sua vida, né? Não é porque a gente não ganha dinheiro com essa coisa que a gente precisa necessariamente não fazê-la mais. Então, acho que em relação ao que a gente vai ter de a possibilidade de expressão e de criatividade dentro desse mundo muito louco, eu tenho esperança de que sejam coisas boas, que sejam espaços importantes. Obrigada. De nada. Você aproveitou esse período, ou no caso está aproveitando esse período de quarentena para estudar ou se aprofundar em algum assunto diferente, algum assunto que você acha que você vai poder depois colocar em prática, alguma peça? Todos, todos. Para quem quer atuar, assim, tudo que a gente faz é estudo, né? A melhor coisa da gente escolher ser ator é porque a gente está estudando 24 horas por dia, sem dúvida nenhuma. Qualquer lugar que você olha, se você olhou um sol entrando diferente numa janela, você está entendendo de luz, de posição de câmera, do que é um claro, um escuro, enfim, de um cenário. Né? Se você vê os seus irmãos conversando, você está aprendendo a como falar de uma forma diferente, que tipo de relação é aquela. Eu sempre fui um cara muito youtubeiro, sempre fui muito de pegar e buscar coisas aleatórias para ver, eu gosto muito disso. Eu acho que tudo vai se completando, vai sendo coisas que vão acrescentando na nossa carreira. Eu passei muito tempo da minha vida fazendo muita coisa pela metade e achando que eu estava fracassando em tudo. Porque, sei lá, quando eu estava com os meus 20 e poucos, eu falava, caraca, eu sei tocar metade de violão, eu sei tocar metade de um saxofone, eu sei tocar metade de uma gaita, eu sei ler metade de uma partitura, tudo pelo meio, cara, que merda. E aí depois eu vi que se eu fosse ator, muito pelo contrário, saber metade de muita coisa era justamente o que a gente precisa para chegar numa cena e saber fazer algumas coisas. Então eu fiquei feliz e me empolguei em aprender mais metade. Então agora eu tô estudando a outra metade que falta da música, né, que é a parte teórica. Dei um bom intensivão no cuidado da horta, que eu tenho uma horta aqui em casa, então está sendo muito legal ver, né, esses experimentos acontecendo, você plantar e fazer parte do nascimento daquilo ali, da sua própria comida, se alimentar, devolver aquilo para o solo. É uma experiência bem maneira. E música pra caramba, série pra caramba. Você tem algum projeto em especial que você está fazendo agora nesse período de quarentena? Não, a gente vai começar a gravar por agora uma série para a quarentena, mas ainda não tem nada certo do que é. Né? A gente ainda tá vendo o que vai ser. E tem planos para depois da quarentena, mas como a quarentena não tem data fim, a gente está aí. Se você teria alguma mensagem, tem alguma coisa que você queira falar para esses alunos? Eu acho que deixa fluir, sabe? Transforme tudo que a gente vai sentindo. É o momento que a gente vira uma bombinha dentro de casa, porque a gente vai estar sentindo milhões de coisas ao mesmo tempo. Mas todo sentimento que vier, tanto os bons quanto os ruins, eles podem ser transmutados em algo criativo, em algum tipo de arte, em alguma coisa que possa, se não ressignificar, possa ao menos ampliar a sua gama de interpretações. A gente é muito bom em fazer isso. Oi, de novo, eu tenho outra pergunta Diga, Érica. sobre a sua transição da música para atuação. Eu queria saber se teve essa transição, se você conseguiu conciliar as duas coisas e se uma ajuda a outra. A uma ajuda a outra sempre. E essa transição, ela não existe nunca, assim. Não existe o dia, sabe? Então é difícil para a gente falar que existiu uma transição. A música me levou até um lugar onde a atuação entrou. A partir daí, a atuação virou o lugar que me dá subsistência. Mas a música, ao mesmo tempo, é um fator fundamental para eu construir o que eu entrego na atuação.
Então, acho que nunca rolou uma cisão, nunca teve essa separação, não. Bom, obrigada de novo. Nada. Tia, então, não é pergunta, só queria falar que, pô, Voltamos. cara, tamo junto, tu atua muito bem. Valeu, Vitória. E tu tá há quanto tempo aí no projeto? 4 anos, eu fiz o Príncipe Feliz, né? Eu fui a Andorinha, pô, foi muito legal. Eu e a Guta também tá aí, muito bom. Mas vocês viajaram com o filme, não? Quê? Vocês chegaram a viajar, foram para algum festival com o filme, vocês, não? Não, então, estamos cobrando dos professores, né? Porque até agora a gente não viu o filme, eu quero ver. Vocês não viram ainda? Não. Mas ó, isso é uma coisa muito normal, viu? A gente, quando faz o filme aqui, às vezes leva uns 2 anos pra gente ver. Aham. O primeiro filme que eu fiz, foi o primeiro, não, foi o segundo. O segundo filme que eu fiz foi isso. Levou quase 2 anos e meio para ver o que eu tinha feito. Foi muito angustiante. O problema é que o filme ele tá só na Europa. Ele chegou a vir para América do Sul, né? Acho que chegou para Argentina, se eu não me engano. Colômbia. Colômbia. Acho que a Argentina também. Bota no HD aí pra molecada ver. Sempre tem um HD. O problema é que eles estavam segurando o filme porque eles estavam tentando colocar ele no festival aqui no Brasil. Então tava nessa. Tem Tava isso, tem esperando, isso. né? É. Ah, eu falei que o nosso já faz 3, então assim, 2 tá ótimo, tá Tá incrível. ótimo. É. Ah, Mas coitados. é isso, demora. A Vitória Augusta também foi que fez a andorinha do Príncipe Feliz do filme, também foi uma das alunas que foi para a Polônia, para a Eslováquia, representando, né, a cultura brasileira, as 2 músicas da cultura brasileira no Brave Kids. Pô, também, que legal. essa mocinha. Que legal, parabéns. Bom, Emílio, Depois a gente deixa o trailer do filme pra ele ver, Che. É tão lindo, gente. Eu acho, é maravilhoso. Com a música do Tauan, que tá aqui, ó, os alacantos. Bem legal. É tudo bem feito pela galera toda, né? É. Massa. esse grupo já, né, o grupo dos professores, eu acho que está junto desde o começo. Na verdade, o Tauan e a Michelle desde 2013, que a Michelle também está aí, que é professora de teatro com a gente. Então, desde 2013. Aí a Guta entrou um pouquinho depois, né? Que foi, eu acho que, sei lá, transição 2015, se eu não me engano. Isso. 2015. E o Johan, 2017. Tá perdurando. Tá perdurando. E as músicas, inclusive, dos nossos espetáculos são sempre ao vivo, sempre feitas pelo Tauan e pela Laura, que tá, não sei se a Laurinha tá aí. A Maria Monteiro, ela sempre é a pessoa que consegue organizar os nossos textos malucos, que a gente cria várias ideias. E agora, como é que faz isso? Ela dá um jeito. É uma cabeça pensante. Temos uma cabeça pensante aí. E aí essa galera, e a galera, tipo, coloca a mão na massa mesmo, assim. Eles ajudam a fazer figurino, fazer cenário, a criar tudo que a gente possa imaginar. Tá todo mundo trabalhando em prol disso. Olha, foi um prazer imenso. Adorei bater papo com vocês aqui. Eu adoro bater papo com a galera que tá começando, porque eu acho que é sempre a gente aprende muito também, sabe? Dos pontos de vista. Muitas vezes, quando eu fui lá para Angola, eu bati papo com uma galerinha de lá que estava estudando teatro também. E você vê o que move, o que motiva o pessoal hoje em dia, né? É tão diferente da época que a gente começou, que a pessoa queria ser famosa. E é tão quer dizer, o trabalho do artista é tão mais do que isso, né? É um outro lugar. Então dá muito gosto ver a galera ralando, fazendo, participando, todo mundo junto, buscando um ideal aí, com o pé no chão, mas sem deixar de sonhar mesmo. Muito obrigada, Emílio. Obrigado a vocês. Valeu, beijo para todos.